E para analisar os temas que marcam a atualidade, é meu convidado Marco Silva. Marco, boa tarde, bem-vindo. Começamos por analisar estas medidas ou este cenário macroeconómico, uma década para Portugal. Eu começo por perguntar-te se, e olhando para isto que foi apresentado hoje, para todas estas medidas e o cenário exposto, como é que se devolve cortes salariais, ou como é que se retiram os cortes, como é que os cortes nas pensões, reduz a sobretaxa de IRS 2 anos antes daquilo que prevê o Governo, diminui-se o IVA, a TSU, consolida-se o déficit e corta-se a dívida com a atual conjuntura ou com aquilo que é expectável. É possível fazer isto tudo praticamente em simultâneo até 2016, 17 e depois 19? Assim, é possível fazer tudo numa legislatura. Não é possível fazer tudo num ano nem dois. E não é fazer como eles estão a indicar que vai ser feito. Como é que é possível? Só há uma solução, que é quantificável, que é o que nós vamos ter em benefício da redução dos juros, porque um orçamento de Estado engloba muitas coisas. Uma delas é os juros, e os juros contam para o déficit. Portanto, nós vamos ter uma redução bastante significativa dos custos com juros, porque a nossa média andava nos 3,75%, 4% o ano passado e há 2 anos, e vai-se reduzir drasticamente nos próximos anos para uma média de 3, 2,5%. Isto graças ao BCE. Graças ao BCE, estamos a falar aqui em reduções de custos que podem ascender a 2 milhões ou mais. 2 mil mil milhões ou mais. Isto é muito dinheiro. É, por exemplo, 5 vezes o que nós ganhámos, entre aspas, com a sobretaxa do IRS. Portanto, é possível fazer-se isso, não é com o que o PS indicou nestes documentos. Até porque a ideia de que vamos pôr 400 milhões, por exemplo, a sobretaxa do IRS, vamos pôr 400 milhões nos bolsos dos portugueses e isso vai fazer com que a economia nos dê mais 400 milhões de impostos, é uma completa enormidade ridícula em termos de economia. Portanto, não é assim, não é um para um. Mais, se eu puser 400 milhões, por exemplo, no PIB da economia, os impostos são cerca de 38% disso. Logo, mesmo que queiramos ser assim tão diretos, o que não vai acontecer. Portanto, o que pode acontecer é uma melhoria nos benefícios da confiança. Mas isso também não vai ser adquirido de um ano para o outro. Portanto, há aqui algumas questões. Mesmo assim são muitas, e mesmo que penses... E a verdade é que o próprio nome indica uma década para Portugal, portanto estaríamos a falar de 2 legislaturas. Mas é uma tarefa, ou será uma tarefa, mesmo com todos os cálculos, com todos os cenários apresentados neste estudo, é uma tarefa difícil ou não? É, especialmente porque o que eles indicaram não tem nada de objetivo, nem tem nada de medidas concretas. Isto é, basicamente, é dar dinheiro às famílias, o que eu concordo. Agora, e essa era uma prioridade de António Costa, era pôr as famílias em detrimento das empresas. Sim, mas há uma coisa muito importante, não é o Estado que tem que dar dinheiro às famílias. O Estado não tem que retirar dinheiro às famílias. Quem tem que dar dinheiro às famílias são as empresas. E mais, quando se diz que, aliás, ele referiu, na vossa peça está muito específico, nós vamos criar emprego para aumentar a base tributável da Segurança Social. Então, mas quem é que cria emprego? São as famílias ou são as empresas? É preciso ter esta ideia muito concreta. Nós continuamos a dizer que as empresas é que são más e vamos aumentar os impostos para as empresas. Aliás, ele veio indicar, pretende reverter a baixa do IRC para dar à Segurança Social. E nesta perspectiva de retira-se às empresas e dá-se às pessoas. Eu recordo que são as empresas que contratam, criam empregos. Portanto, o que tem que existir é realmente mais emprego, através da redução de impostos para as empresas, tem que haver maior presença dos trabalhadores nas empresas, por exemplo, nomeadamente em relação ao capital social. Os trabalhadores devem pertencer às empresas e só assim é que podem também estar com o mesmo objetivo que a empresa em si e aí vão receber também mais. Agora, estar a pôr de um lado as empresas e do outro lado as famílias, isso é errado. É uma política completamente obsoleta e que hoje em dia não faz sentido se nós tivermos em conta as melhores empresas do mundo hoje em dia, os seus trabalhadores são uma parte importante, não é só da empresa a trabalhar, mas do capital social e da administração também. E é isto que tem que existir. Tem que se apoiar as empresas, especialmente, na minha opinião, o setor das mais-valias, que cria mais-valias reais. Portanto, não vamos apoiar empresas para fazer t-shirts.
É isto que é importante. Vamos criar inovação, sim. Vamos apoiar a inovação através do mercado de capitais. Essa questão da inovação e do empreendedorismo não podemos dizer que seja investimento público disfarçado. Eu acho que nós estarmos a dizer que vamos criar inovação através de investimento público, sou-me logo a campainha de alarme que isto vai ser um esbanjado de dinheiro sem qualquer sentido. Não é o Estado que tem que andar a financiar a economia diretamente. São as empresas, são os investidores, aqueles que arriscam o seu próprio dinheiro. Não vamos arriscar o dinheiro do Estado. O Estado deve ter projetos científicos próprios, mas com algum sentido, não é? Até porque depois coloca-se a questão de retirar ou não, e com estas medidas em concreto no que diz respeito à inovação e empreendedorismo, poder retirar algum do papel que o setor privado também teria a esse nível, ao nível da inovação e do empreendedorismo. Exatamente. É o setor privado que tem que puxar pela economia, não é o setor público. É o setor privado que tem que puxar pelo empreendedorismo e pela inovação. Agora, tem que ser dadas as condições para que isso seja criado. E porquê que não há condições? Primeiro, eu vou dar um caso muito concreto. Uma pessoa investe no mercado de ações, ou uma pessoa investe numa startup. Tem lucros, muito bem, a coisa correu bem, vai pagar uma brutalidade de impostos. Mas tem prejuízo. O Estado já não lhe vai dar dinheiro porque ele perdeu o dinheiro. Portanto, quando existe um mercado de capitais ou um mercado de risco, existe um risco muito grande associado. Portanto, tem que se compreender, quando uma pessoa está a investir dinheiro, seja no mercado acionista, seja no mercado de capital de risco, está a expor-se a um risco extraordinário. Tem que ter impostos condizentes com esse risco. Não é a mesma coisa que ir trabalhar todos os dias, das 9 às 5, e receber dinheiro ao final do mês. Quando eu estou a apostar numa startup, eu não sei se alguma vez vou ver o meu dinheiro. E é essa percepção de risco e essa diferenciação positiva que não existe. Ou seja, nós não devemos estar a reduzir os impostos para as empresas que não criam valor acrescentado. Para aquelas que fazem t-shirts ou calçado normal, mas devemos reduzir os impostos para aquelas que fazem, por exemplo, patentes. Para aquelas que 5 pessoas fazem tanto dinheiro em termos de lucro como, por exemplo, 1000. Isso acontece. E acontece no mundo empresarial lá fora. Não acontece cá em Portugal porque nós não estimulamos isso. E é isso que tem que acontecer e que, mais uma vez, eu não vejo neste, entre aspas, programa de governo qualquer sentido prático nem objetivo como apoiar a competitividade nacional. Vocês hoje estão a fazer um fórum sobre competitividade nacional que é muito propício, é muito importante, e eu não vejo nada neste programa que nos possa dizer este é o objetivo de Portugal, esta é a estratégia para a competitividade nacional. Não há. Olhando e pegando para fecharmos o tema num dos exemplos e na dificuldade ou não de se implementar determinadas medidas, temos, por exemplo, a devolução da sobretaxa de IRS. O atual governo prevê concluir essa devolução à totalidade até 2019, a proposta do PS é até 2017. Ora, por esta proposta terá um impacto de 430 milhões de euros, ou seja, receitas que deixam de entrar, mas diz este grupo de economistas que será compensado esse impacto no déficit com o impacto positivo que terá na atividade económica. Parece um ponto interessante, mas já há aqui uma nuance, que é, de um lado, num prato da balança temos os 430 milhões de euros, do outro lado temos um ponto de interrogação com um sinal positivo, mas que não sabemos quanto é que vai ter ou quanto é que representa esse impacto positivo. Isto pode ser ou não, e é a questão que te coloco, e como se diz para este caso específico, para outros, poderá ser ou não um fator perigoso para este plano ou para este cenário macroeconómico do país? Eu acho que sim, porque nós não podemos andar aqui a pregar que vamos reduzir os impostos às pessoas e depois dizer, não, mas vamos reduzir os impostos e depois isto vai ter consequências muito positivas na economia e nós vamos reaver esse dinheiro todo. Portanto, isto não acontece assim. Eu, como indiquei há bocado, isto não é... Ou pelo menos poderá não acontecer na mesma proporção. Há uma tendência para as famílias tendo mais rendimento, poderá efetivamente fomentar o consumo. Fomenta o consumo, mas é um fomento reduzido. Mais, quando é que isto realmente tem importância? É quando existe um plafond, quando as empresas têm, ou quando as pessoas têm um plafond suficiente em que um acréscimo de rendimento vai-lhes possibilitar realmente gastarem todo esse rendimento na economia. Não é o que está a acontecer neste momento. O que acontece neste momento é que o plafond está completamente comprimido. Ou seja, as pessoas neste momento ganham pouco. Portanto, precisam ganhar mais, não é para gastar mais, é para sobreviver.
Portanto, o que as pessoas vão ter a mais não é para andarem a gastar na economia, é para sobreviverem, para não andarem constantemente a pagar coisas do mês passado este mês. Portanto, o que tem que existir é criar mais emprego e emprego de valor acrescentado. Porque estas medidas são importantes, mas tem que se explicar aonde é que se vai buscar este dinheiro. Não é estar a contar que o futuro vai trazer o que vamos estar agora a perder, entre aspas, de rendimento no Orçamento de Estado. Porque isto não é assim, as coisas não funcionam, dou 100 e vou receber outros 100. Portanto, isto precisa de ser quantificado para não ser mais uma daquelas lenga-lengas de campanha eleitoral, tal e qual como o PSD fez, e o PS, pelos vistos, está aí pelo mesmo caminho. Olhando para o tema do Montepio e da Associação Mutualista, poderíamos estar perante eu não digo igual, mas um caso muito parecido com aquilo que aconteceu no Grupo Espírito Santo, ou da exposição do BES ao Grupo Espírito Santo, sendo que aqui o grupo seria a Associação Mutualista? Sim, este caso é importantíssimo até pela dimensão das pessoas que estão concretamente em risco. São os associados portanto, da Associação Mutualista, que são mais de 600 mil. E só para nós termos uma noção, os ativos da associação são quase o valor do BCP em bolsa. E esta associação não é supervisionada por ninguém. O Montepio Caixa Económica é que é. A associação não é uma associação de esquina de um clube Zé qualquer da terra que tem meia dúzia de associados. É algo importantíssimo e o que está a acontecer para já é uma concentração excessiva de poder. A mesma pessoa é presidente da associação e é presidente do banco. O que é que possibilitou? Possibilitou que, por exemplo, a associação em que as pessoas põem lá o seu dinheiro naqueles planos de poupança, mutualismo, e julgam que se calhar até estão a fazer depósitos a prazo, essa associação está a investir quase o dinheiro todo no Montepio, cerca de 88% se tivermos em consideração os imóveis que estão a ser utilizados pelo Montepio e que são da associação, ou seja, na prática é quase como se os mutualistas estivessem a comprar ações do Montepio indiretamente, sendo que o Montepio nem sequer está cotado. Portanto, o que tem que existir aqui é uma transparência clara de uma associação e do banco. E não pode haver esta promiscuidade que existe entre ambos, porque concretamente é o que aconteceu com o BES, mas ao contrário. Portanto, o BES é que estava a financiar as sociedades. Neste caso, é a sociedade que está a financiar o banco. BES, E o banco tem Montepio. O banco tem muitos problemas. Porque as contas são tudo menos claras e tudo menos pacíficas. Sendo que há aqui, e se me permites, na questão do Banco de Portugal, de resto, a Associação Mutualista não é supervisionada pelo Banco de Portugal. O Banco de Portugal supervisiona o Montepio. Ainda assim, lança este alerta, podemos dizer, ao Montepio. Há aqui uma questão que eu te coloco, que é, se não foi para evitar um alarmismo no mercado ou do mercado, o facto de ter mudado, por exemplo, o nome desta auditoria, deixou de ser uma auditoria forense e passou a ser uma auditoria especial. É uma forma de tentar evitar este alarmismo? Sim, eu acho que sim, mas nós não podemos andar a pôr o lixo debaixo do tapete, que eu acho que é isso que está a acontecer. Mas, se o Montepio está com uma supervisão mais apurada desde 2010, como o próprio Banco de Portugal indicou, como é que isto foi possível possível permitir isto desde 2010 até agora? Porque o banco, nos últimos 3 anos, perdeu quase 500 milhões de euros. Mas se nós retirarmos os efeitos extraordinários de um ano a questão dos créditos fiscais, então tinha perdido 1.050 milhões de euros em 3 anos. O que é uma fortuna e tem sido suportado quase exclusivamente pelos mutualistas, sem o presidente da associação ter direito, na minha opinião, para isso. Não tem legitimidade para isso. Estamos a falar de uma exposição superior a 80% da Associação Mutualista ao Montepio. Com os imóveis são cerca de 88%. E, neste momento, o banco, é preciso que haja uma distinção clara entre acionista, associação e banco. É preciso que o Banco de Portugal tenha mãos nisto, porque já há muito tempo que o devia ter feito. Tem que haver aqui uma dissociação clara, e tem que haver uma regulação bastante mais apertada desta associação. Se estamos a falar de uma associação de bairro, é uma coisa completamente diferente. A partir de um determinado valor, quando uma associação atinge um poder e uma dimensão tão grande como esta, é maior que o BPI. Os ativos são superiores à capitalização do BPI.
É quase o maior banco português, que é o BCP. Portanto, não estamos a falar aqui de 2 ou 3 pessoas. São mais de 600 mil associados que se calhar... Cerca de 640 mil. Se calhar erradamente, e isto é importante que se diga, eu não quero criar pânico... Erradamente ou por desconhecimento? Por desconhecimento, não quero criar pânico nenhum. As pessoas que têm os depósitos no Montepio estão seguros, depósitos no Montepio estão seguros. As pessoas que têm o dinheiro na associação mutualista não têm os seus capitais seguros. Porque o dinheiro que está na associação mutualista, em, por exemplo, unidades de participação ou nos produtos de mutualismo, que não são depósitos, não está garantido pelo Estado ao abrigo do Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, isto é muito importante que se vá ao fundo desta questão e saber em que condições de saúde financeira é que está a própria associação, que neste momento já tem os capitais próprios nos 600 milhões, bastante reduzidos, devido às perdas e ao dinheiro que tem injetado no banco. E, mais uma vez, estamos aqui a entrar numa situação em que o Banco de Portugal permitiu que isto acontecesse durante muitos anos e só agora é que se acorda para os problemas. Daí que uma das conclusões seja não só a separação vincada entre a Associação Mutualista e a Montepio, mas também, e parece-me um dado curioso, o Banco de Portugal sugere que o próximo presidente executivo do banco, que tudo indica que será Teixeira dos Santos, leve consigo um diretor financeiro e também alguém especialista ou especializado no mercado de retalho. Sim, eu acho que isso é um bocado ridículo, essa questão. Supostamente até as pessoas deviam ter, mas mais, já devia existir. Eu pergunto isto, Teixeira dos Santos pode ser uma pessoa muito competente em diversas matérias. Será que é o melhor presidente para o Montepio que nós conseguíamos arranjar? Será que Teixeira dos Santos, que foi ele que colocou Carlos Costa no Banco de Portugal e agora Carlos Costa coloca Teixeira dos Santos no Montepio, será que é porquê? Porque formaram-se os dois na Faculdade de Economia do Porto na mesma altura? Será que é por conhecimento pessoal? Não há meritocracia aqui, não existe no nosso panorama nacional mais ninguém que podia ser presidente do Montepio. Portanto, eu acho que aqui, mais uma vez, nós estamos a haver favoritos e estamos a pôr amigos. Portanto, não é uma questão de meritocracia que devia existir na sociedade. E aqui, mais uma vez, estamos a tentar resolver o problema colocando uma pessoa que não é a melhor, não tem, em termos de perfil, não é a melhor para o local, para o sítio. E, se nós tivermos em consideração que no novo banco, a segunda pessoa arranjada foi uma pessoa com todo o perfil. Portanto, elas existem. É preciso é que haja o interesse a ir buscá-las. Muito bem, para terminar, este tema, o novo regime jurídico das caixas económicas, que já está, passa a expressão, na secretária da Ministra das Finanças, é importante não só para clarificar estas situações, mas acima de tudo também para facilitar o próprio trabalho de regulação e supervisão do Banco de Portugal. Sim, eu acho que esta situação da Caixa, da Associação Mutualista, portanto das associações mutualistas, é importante ser clarificada e tem que haver uma regulação. Não quando elas não atingem um volume grande, mas quando atingem um volume grande, como este caso, é importante, muito importante, estarem reguladas. Porque senão criam-se depois estes aproveitamentos, porque estamos a falar aqui de pessoas, os aforradores do Montepio, da Caixa, da Associação Mutualista, são pessoas com pouca literacia financeira, não sabem o que é que estão a fazer a maior parte delas. Portanto, é importantíssimo que isto vá ser retificado e que vá existir realmente uma regulação às associações que tenham um peso na sociedade, ou que tenham muitos associados, ou que tenham muitos ativos sob gestão. Porque senão também, aqui, em parte, o Montepio pode estar a fazer uma supervisão Aliás, o Banco de Portugal pode estar a fazer uma supervisão do Montepio, mas depois não pode fazer supervisão da associação e se calhar as pessoas até perdem mais dinheiro na associação do que no Montepio. Portanto, pode-se criar aqui este ridículo que é, como é uma associação, tudo é permitido, basicamente, há carta branca, como é um banco, então vamos pôr aqui trancas à porta. Para terminarmos, o último tema de hoje em análise, os estímulos do Banco Central da China, por um lado animaram o mercado, até porque os índices chineses estão em máximos, mas por outro lado são reflexo, embora de uma realidade bem diferente da zona euro, um crescimento de 7% ao ano, mas que ainda assim é pouco para as ambições chinesas. E se nós considerarmos que um crescimento de 7% ao ano é o mais baixo dos últimos 25 anos, temos de pôr em perspectiva o que é que nós queremos aqui, com o António Costa a dizer que podemos crescer 2, tal por cento. Portanto,
por aqui uma perspectivazita interessante, que enquanto nós estamos António aqui, Costa ou qualquer líder europeu nesta altura. queremos crescer aqui 2%, até parece que isso é uma grande oxaria. Por exemplo, Paulo Portas também, vamos crescer mais 2%, como se isso fosse realmente muito importante. Singapura, de um momento para o outro, cresce 5% ou 6% e para eles não é nada de extraordinário. Claro, estão apoiados no mercado de capitais e sabem instar o crescimento da economia. Aqui, o que aconteceu e que está a acontecer, eu acho que já se está a entrar numa fase em que já muitos cartuchos foram utilizados. E eu acho que até é um passo arriscado. Porquê? Se bem que os rácios de capital, que neste momento rondam os 18%, os 18%, e aqui rondam na ordem dos 9%, 10%, portanto, são muito superiores, mas a economia e o sistema bancário chinês é muito diferente do europeu e do norte-americano. Portanto, há muito mais riscos, há muito mais shadow banking, portanto, a banca virtual, hoje em dia já é permitido qualquer pessoa praticamente ter ser um banco. Aliás, a maior empresa que faz fogo de artifício, por exemplo, já faz créditos online. Portanto, já abriram esse mercado completamente às empresas e é complicado, porque quando esse problema estourar, o shadow banking, e vai estourar, porque se não existe critérios de financiar, vai haver problemas mais cedo ou mais tarde, tendo em conta que a economia vai obrigatoriamente chegar a um ponto em que não pode estar a crescer sequer os 7%. E se tivermos em consideração que neste momento os índices chineses estão em máximos de 7 anos e que o índice tecnológico chinês está com os rácios do PER, portanto Price Earnings Ratio, de 220 e o Nasdaq, quando atingiu o máximo, estava com 156, temos que ver aqui que neste momento está uma bolha criada no setor tecnológico chinês. Existiram 147 IPOs o ano passado na China. O que mais subiu 1.800%. E das 50 empresas tecnológicas com mais de 1 bilhão de capitalização que subiram no mundo inteiro o ano passado, são as 50 chinesas. Portanto, temos que ver que existe aqui alguma coisa que não está bem e essa bolha mais cedo ou mais tarde pode arrebentar. Marco, como sempre, obrigado pela tua análise neste fecho de contas, a análise de Marco Silva.